Alô, alô Brasil, Adrian Fish chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo diferente um pouco, tô tentando mudar a ideia do canal com esse Mundial de Clubes, principalmente, para cobrir os clubes brasileiros, para acompanhar, tentar trazer vocês mais pro canal. Então, não só falar de Real Madrid, mas ainda sim vou continuar falando de Real Madrid, mas também trazer mais pessoas. Então, aos pouquinhos vou abrindo, decidi abrir hoje com esse Botafogo que chocou o mundo, né? E também para falar sobre o Palmeiras que encaminha sua classificação. Mas antes disso, curte, comenta, compartilha. Vem aqui pro canal. Tô pensando aí em trazer mais conteúdos para vocês. Vou deixar também sugestões nos comentários para vocês. Então, é isso. O Botafogo chocou o mundo. Essa é a verdade. O Botafogo acaba de chocar o mundo, né? Nessa partida contra o PSG, que começou com o PSG muito em cima, depois o Botafogo foi se controlando dentro do campo, foi fechando mais os espaços, e aí uma escapada ou outra no contra-ataque, até que sai o gol do Igor Jesus, né? Um gol num contra-ataque, uma excelente bola do Savarino para o Igor Jesus. Então o Botafogo meio que fez o que ninguém pensava que iria acontecer, né? É um Botafogo que chega bem nesse Mundial, né? O Botafogo já no jogo contra o Seattle Sounders mostrou que tinha bastante potencial, mas aí vai pegar o PSG, vai pegar o Atlético de Madrid, times europeus que eu considero forte, apesar do Atlético de Madrid ser um time do segundo escalão, mas aí o PSG campeão europeu, né? Atropelando a Inter, no jogo contra o Atlético de Madrid também atropelou, então todo prognóstico era para uma vitória do PSG, mas aí o Botafogo se fechou lá atrás, se defendeu muito bem, saindo em contra-ataque quando podia. Então, o jogo do Botafogo hoje foi irretocável, né? Ainda assim, acho que para ser campeão é muito difícil para os times brasileiros. Apesar que hoje eu falava, né, com um vizinho aqui, eu falava, olha, como os europeus jogaram na primeira rodada, né, contra todo o desgaste da temporada, as reclamações por conta do calor, eu não duvido que um brasileiro ou Al Hilal vença essa competição, né? Apesar de ser muito difícil, né? Tem Bayern, tem Real Madrid, tem Manchester City, o próprio PSG que hoje poupou muita gente, mas ainda assim não dá para diminuir nada a vitória do Botafogo, né? Pela primeira vez desde 2012, um time brasileiro vencia um time europeu, né? Desde aquele jogo entre Chelsea e Corinthians lá em 2012. Há muito tempo, e esse Mundial já estava mostrando, né, aos pouquinhos como poderia acontecer. O Fluminense ameaçou vencer o Borussia Dortmund, era para ter vencido. O Palmeiras também com o Porto, mas aí o resultado não veio. E aí vem um resultado que choca o mundo nessa vitória do Botafogo. Gigantesca, gigantesca essa vitória do Botafogo. Não, assim, não tem palavras assim. Pode ser que essa vitória, eu não sei se vai ser um ponto de virada assim pro futebol brasileiro em relação aos times europeus, sabe? Potencial tinha, e às vezes eu fico pensando que parece que o Santos, o Fluminense, né, deixou aquela coisa mal acostumada, sabe? Porque até 2010 a gente tinha aquela coisa, dá pra ganhar. Porque eu me lembro que tinha a vitória do Internacional em 2006 contra o Barcelona. Mas aí, ó, 2008, eu não me recordo agora quem. Em 2007, o campeão da Libertadores é o Boca. Eu não me recordo como foi a final do Mundial. Mas 2008, a LDU deu trabalho ao Manchester, foi 1-0 sofrido. O Estudiantes podia ter vencido o Barcelona do Guardiola, o Barcelona do Guardiola. O Internacional, né, com a Internacional ali, poderia ter chegado, mas acabou que não chegou na final. Então, a gente alimentava esse sonho e foi morrendo, né? E começou lá com o Santos. Apesar que, tipo, o Santos perdeu em 2011 atropelado, mas aí em 2012 o Corinthians venceu o Chelsea, mas daquela forma, né? Tipo, ficou lá atrás, o Cássio no jogo da sua vida, tudo. Então, começava a ter aqueles indícios de tipo, olha, tá ficando cada vez mais difícil. E aí os outros anos foram acontecendo, até que vem 2019 e 2021 2022 com o Palmeiras, né? Que ficou aquela coisa, olha, dá.
Se os times chegarem bem fisicamente, pode ser que dê. E é o caso desse Mundial, né? Os times europeus estão esfacelados, muitos... O Luiz Henrique mesmo falou, ó, tá se vindo como um pouco de férias, né, para alguns jogadores, porque, tipo, a temporada é muito longa, né? Esses caras não tiveram férias por conta da Eurocopa, a temporada é longa, outra competição, então, assim, começa a dar indícios de que, tipo, pode acontecer, né? Pode acontecer de um time brasileiro surpreender, como foi hoje, histórico, assim, não há palavras, e aí vamos esperar. Amanhã tem Flamengo e Chelsea, né? O Flamengo chega muito bem nesse Mundial, né? Então, pode ser que amanhã o Flamengo também vença o Chelsea, dê uma chocada assim. E também esse Mundial tá servindo para colocar os europeus, tirar os europeus de uma caixinha de que era impossível. Não, só é possível. Claro que Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester City é outra coisa, né? Outro nível. Mas os outros times, assim, tem jogo e facilmente o time brasileiro pode vencer, né? Então, é isso, assim. É um Mundial de Clubes até aqui que parece que vai demistificar muito, né? As coisas em relação ao futebol europeu. Também é para acabar com esse complexo de vira-lata. Eu até posso falar assim, eu tenho um pouco que eu achava, não vai dar, não é possível. Então, como é que eu vou assim, de ganhar um mundial é muito difícil. Mas aí quem sabe, né, Flamengo, Palmeiras e Botafogo com mais chances que o Fluminense, acredito. Mas é isso, né? Ainda assim tem o Palmeiras garante com a vitória hoje. O Palmeiras deu um passo importante para a classificação, apesar de pegar o Inter Miami do Messi, mas a meu ver, do pouco que eu vejo o Inter Miami, é um time que, assim, para competir com o Palmeiras, não tem condições. Ah, mas venceu o Porto, o Inter Miami venceu o Porto. Eu considero o Palmeiras mais time que o Porto. Sabe, o Palmeiras hoje é mais time que o Porto. Muito bem treinado o Palmeiras, com jogadores muito bons, né? Vitor Roque, que não tá numa fase boa, mas é muito bom. Felipe Anderson, o Richard Rios voando nesse Mundial. Então, o Palmeiras tem jogadores muito qualificados para vencer o Inter Miami e classificar até em primeiro do grupo. Acho que o Porto... eu acho que o Porto tá fora, né, basicamente. Ou passa em segundo, ou tá eliminado. Então, as chances do Porto passa por uma vitória ou de Palmeiras ou Inter Miami e o Porto vencer o Al-Ahly e aí num saldo de gol. Então, vejo muito difícil a situação do Porto. Palmeiras encaminha a classificação. Amanhã o Flamengo vencendo o Chelsea também encaminha a classificação. Ficaremos na espera do Fluminense. Mas é isso, o vídeo não tão profundo como costuma ser aqui no canal em relação ao Real Madrid, né? Porque também tô gravando pós o jogo. Mas é isso, assim, o Botafogo chocou o mundo. Eu tô até sem sono, né? Quase meia-noite e meia, eu tô até sem sono porque o feito do Botafogo foi histórico, assim, né? Então, muitos mitos estão caindo. E aí, quem sabe, um time brasileiro não possa ser campeão do mundo. É isso, curta, comenta, compartilha, deixa sugestões nos comentários, segue a gente aí e até a próxima.